Muito bem, amigos do canal da Liga São Paulo no YouTube. Estamos com mais uma edição do programa Independente, recebendo aqui a Dagoberto Aguiar, que é técnico de basquete, trabalha em clube, trabalha em projeto social, trabalha em escola e é muito experiente na parte de formação, já tem aí 20 um anos. caminhar aí, 20 anos Próximo. trabalhando. Muito prazer em tê-lo aqui, Dagoberto, obrigado pela presença. Bom dia, prazer. É um prazer meu estar contribuindo em relação ao assunto basquete, formação. Acho que é sempre importante a gente estar trazendo e comentando a respeito. Então, Dagoberto, para a gente começar, eu queria que você falasse o que você está fazendo hoje, quais são suas atividades ligadas ao basquete. Sim. Hoje eu faço parte da ACEDEC, trabalhando no projeto, né? Também sou técnico da categoria sub-16 e 13 e 16 do Corinthians, né? Atuando nesses dois núcleos, lugares, né? Com o basquete. Você também dá aula na escola? Também trabalho em escola. Qual que é? Pode falar, não tem problema É aqui. o Colégio Arbo Santo André. Estou há alguns anos lá, trabalhei com basquete. Hoje estou com educação física em relação, em função da correria, né? Então eu tive que largar o basquete, mas é uma escola que teve sempre a raiz do basquete, o esporte competitivo muito forte na região de Santo André. E Adalberto, qual que são as diferenças de você trabalhar com um time competitivo, que nem você falou, as duas categorias do Corinthians, um projeto social ligado ao basquete e como você falou que teve a experiência na escola? Como é que é ter a diferença dessas vertentes e como trabalhar? Eu sei que na escola você tem que trazer o moleque para pegar o gosto pela A modalidade, captação, fazer a né? captação do E aluno. no social também pegar o menino que normalmente precisa de um desenvolvimento da vida e esportivo. Como que é a diferenciação desse trabalho? No colégio a gente busca através das aulas de educação física, né? Acho que é super importante a gente estar buscando, vendo o biotipo, até o garoto que talvez não tenha muito biotipo, mas que gosta do esporte, acho que é importante que a gente dê essa oportunidade para ele, né? Já no projeto, eu vejo também que é muito importante essa captação. A gente vê que muitos moleques às vezes migram do futebol ou até fazem porque está num tempo ocioso, né? E aí a gente começa a plantar uma sementinha e vai trabalhando no desenvolvimento do garoto para que a gente de repente busque mais um talento, né? Já no competitivo, são treinos, eu vejo que tem a formação também, mas a intensidade já muda um pouco, né? A intensidade, o tipo de treino já passa a ser mais específico. Lógico que a gente não pode esquecer do desenvolvimento do garoto, né? Da parte de formação. Eu vejo que é importante o garoto vivenciar tudo, né? A gente pensando num global. Certo, E o 16 ele já passa a ser praticamente um divisor de águas, né? verdade. Então já vai se tornando um jogo mais de leitura, mais de entendimento, né? Então eu vejo que até os 15 anos a gente ainda vê que muito garoto ainda tem uma deficiência. A partir dos 16 isso já começa a complicar, a gente já começa a ver os garotos Como você falou, o divisor de água. Quem vai divisor de seguir e água, quem não vai a conseguir, gente né? já começa a detectar, mas é assim, a gente tem que trabalhar com eles, dar condição, acho que trabalhar as deficiências, né, que eu acho que é importante para que a gente coloque o garoto numa condição. Às vezes a gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja precoce, porque de repente o moleque aos 16 anos ainda não amadureceu. Aí você tem que fazer essa Aí leitura. você tem que ter essa leitura. Mas é difícil, porque às vezes você perde alguns garotos no processo, né? O Adalberto, como que o basquete surgiu na sua vida? Eu sei que você foi jogador, e depois passou a técnico. Como é que foi? Cara, vou te falar a verdade que foi por um acaso. Eu, eu comecei jogando futebol,
Eu amava o Como futebol. todo brasileiro quase. Ficou sim, mas era um perna de pau, né? Então, assim, os caras me chamavam de chulapa pelo tamanho, mas eu não era Mas goleador. não fazia gol. Não fazia gol. Chulapa sem gol não Não dá, existe, é. né? E fui jogar um dia num campeonato de Santo André. Um garoto jogava futebol num dos times, acho que jogava no SESI. E o pai me viu, eu já era maior, ele chegou, conversou comigo, você não quer jogar basquete? E eu já tinha um contato com basquete, só que eu era muito mais alto que os outros, desengonçado, e às vezes era o último a ser escolhido, então aquilo foi criando uma situação chata. Mas eu cheguei em casa, falei pro meu pai, pô, o rapaz me deu esse telefone para eu jogar basquete, você não quer ligar? Graças a Deus ele estava de férias. No Deu dia tudo seguinte certo. ele ligou, me levou Onde no foi? Della Antônia, no Ah, no Della Santo André. Antônia, em Santo André. Foi aí que eu comecei a treinar basquete, né, com o Guzzo, Carlos Alberto Guzzo, Grande formador. grande formador, né? E aí comecei a jogar, treinando, e graças a Deus deu certo, E né? você, Santo André, passou por onde depois? Passei em Santo André, joguei até o juvenil, saí do juvenil, que era até segundo ano, né? Não tinha É. sub-20, sub essas coisas. E fui para Mauá, Philips, Ibrap Philips de Mauá. Ibrap Philips, isso. Ficamos lá 5 anos. Depois eu voltei para Santo André de novo num projeto da Unimed, que nós até fomos campeões da A2, né? Contra São Paulo, era um time badalado. Depois Time de do Santo... Savério. Que o Savério era o Eu técnico, acho eu que lembro. tinha o Silvio, que O jogou. Cristiano, que era do Corinthians, eu lembro Isso, desse era um time. time bem bacana. Tava ali no processo com 20 e poucos anos, era um time de juvenil, porque a base de Santo André era bem forte. Então tinham 4 adultos, né, e mais os juvenis. Depois eu fui para São Caetano, joguei em Itanhaém umas 2 temporadas. Aí fui para a Unisanta, né? Joguei na Unisanta por 5 temporadas. Fiz minha faculdade lá, Pô, graças a legal. Deus. E no final da faculdade eu voltei para Santo André jogar no Expresso Guarará. Foi onde em 2000 Com até pizza de 2000, é isso, o Luiz isso, Carlos Giannini. isso, isso, o pizza. E aí no ano seguinte eu parei e já comecei a trabalhar na APABA, né? Fiquei no primeiro momento por 5 anos, saí, fiquei um ano no Sírio. Do Sírio eu fui para o Espéria, do Espéria voltei para a APABA, aí passei pelo Palmeiras e hoje estou no Corinthians. Ô Adaga, e como que você se classifica como técnico? Como que é o seu perfil? Você cobra muito fundamento? Como que você trabalha com a garotada? Eu até brinco com os garotos que eu sou chato. Sou chato assim, porque eu vim de uma escola, a Pirelli, de defesa, forte, um jogo firme, né? E então isso tá em mim, né? Eu não posso fechar os olhos para isso. Acho que cada um tem uma característica. Eu Claro. gosto desse tipo de característica, um jogo forte, um jogo de transição, né? Eu vejo que eu procuro fazer nos meus treinos diariamente, treino defesa, sempre voltado, trabalhando, não posso deixar o fundamento defensivo, mas também o ofensivo. Acho que a gente tem que trabalhar de forma até pedagógica, né? Com o Sub-13 eu trabalho dessa forma, o Sub-16 também, mas assim, tem a parte pedagógica, mas é já um pouquinho mais à frente. Mas eu acho que cada um tem uma característica, né? E eu gosto muito dessa parte defensiva, um jogo de transição, um jogo rápido, né? Então, eu acho que a gente vai puxando para Para sua para característica a mesmo. característica, né? E Adaga, como que você vê hoje o trabalho de formação em geral no basquete paulista, que você atua mais, e o que Sim. você, se você tiver alguma
conhecimento de outro estado e em nível nacional, como é que você vê? Tá. Eu vejo assim, eu acho que em relação até aos resultados, às vezes a gente vê que a gente perde alguns garotos, né? O trabalho ele vem melhorando, mas eu acho que a gente, em algum momento, a gente é obrigado a trabalhar em relação ao resultado. Em alguns clubes cobram isso, e às vezes eu acho que a gente perde no processo. Mas a gente, no Corinthians, a gente está na filosofia assim, de procurar fazer com que o moleque ele vivencie todas as opções de jogo, na verdade, né? Igual até o sub-13, a gente tem moleque, sub-13, 14, 15, 16, a gente tem moleques que são altos, né, um pouquinho mais fortes e tudo. E a gente procura fazer com que ele vivencie jogando de frente para a cesta, eu acho que isso é importante, para que a gente não especialize, né? Porque não Às é vezes, porque eu tenho às às vezes vezes um pode garoto mudar no mais processo, como você alto. falou. Sim, e hoje em dia o basquete ele está muito versátil. O pivô ele não joga mais lá dentro só. O pivô já não joga só tomando porrada. O pivô ele tem que saber jogar de frente. Verdade. Hoje a característica das equipes, o pivô chuta de três. O pivô é obrigado a marcar um menor, né? Nas situações de jogo, de mismatch, interno, externo, né? Nas variações de defesa, né? Então, o jogo ele oferece isso. Então, a gente tem que dar esse suporte para a molecada. A gente sabe que no início da formação dos moleques, os moleques, o grande, geralmente, ele tem dificuldade de marcar o pequeno fora. Claro, pô. Mas eu vejo que ao longo dos anos, né? Eu vejo, tudo bem, sub-13, campeão, sub-14, eu acho que é bacana. Mas a gente tem que pensar no processo. Quem a gente está formando? Né? Esse cara vai chegar aonde? Né? Igual, a gente vê um monte de garoto por aí que sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 são campeões. Depois para, né? E aí, no sub-17 você procura o cara, cadê o cara? Pô, parou de jogar. É. Então eu acho que isso daí é um desperdício, né? Eu acho que então tem que preparar o garoto para o processo que, na verdade, é lá na frente. O que a gente quer é ver ele chegando, formando, né? Porque eu falo que o basquete, ele é uma ferramenta para a formação, né? Para você ser uma pessoa de bem e tal, na educação da pessoa. E se o cara virar, Melhor ainda. isso é perfeito. Se ele virar. Mas dá condição de estudo, dá condição de Sim, você educar o então, eu cara, acho que né? Fisicamente tem que também, melhorar a pessoa. tem que incentivar o garoto a estudar, apesar de eles não gostam muito, né? Mas não tem como, eu acho que tem que tentar associar o esporte à educação, Com né? O certeza, estudo, eu com acho que isso é certeza. importante. Se você não for um jogador, mas você vai sair, parou de jogar, você tem Diploma, possivelmente né? uma profissão, né? Eu acho que essa parte que o esporte te dá, que é essa interação de vivência, de conhecimento de pessoas, de lugares, eu acho que isso é muito rico, né? Eu vejo que o esporte, o basquete é uma ferramenta, mas a gente tem que saber usar essa ferramenta, né? Para a formação do indivíduo. Ó, Daga, e quem foram os técnicos? Você já citou o Carlos Alberto Guzzo, lá de Santo André. Teve outros profissionais, outros técnicos que ajudaram você a formar o seu perfil? Sim, o Emerson Tadiero, né? Lá em Santo André eu trabalhei com esses dois, né? Com o Guzo até sub-15, 16 e a partir daí até o 19 foi o Emerson, né? O Emerson que passou era técnico de adulto também, foi técnico de seleção. Sim, sim. Então acho que a gente tem, eu até brinco com eles, chamo de mestre, porque a gente tem muito a característica, né, desse ensinamento, do que a gente aprendeu, né. Aí nós temos outros técnicos, Jânio, que eu trabalhei com ele, mas ele é mais próximo da minha idade, mas ele já trabalhava, né. E assim vai, passei, rodei aí
trabalhando com grandes técnicos, até o Guidetti, né? César Guidetti, Guidetti do começou, Pinheiros, da seleção. mas ele começou, meu primeiro ano na APABA, ele era técnico de um sub-16 e eu cheguei para trabalhar com sub-12, né? Foi onde ele pegou a primeira seleção dele, foi campeão brasileiro e tal. E aí a gente fazia parte da comissão. Então, um momento muito rico, né? Quando eu passei pelo Espéria, cheguei a trabalhar com o Nelsinho, que é assistente dele hoje no Pinheiros também. Ocasionalmente está comandando o time no Paulista, porque o César está com a assistente seleção, do Petrovic, está né? na China lá. Então, bacana, eu acho que é um trabalho bacana também da seleção, né? Essa renovação aí, desse novo trabalho, né? Que na verdade não é muito renovação, mas levou praticamente o que tem de melhor, né? Que a gente encara. Mas, outros técnicos, na verdade no Palmeiras, também acabei trabalhando com o Felipe Santana, o Filé. Que vai comandar a Unifacisa no NBB. Sim, na NBB, com o Gustavo, que trabalha com a base. Gustavo Rocha. O capacete, eu sei que é. Figurão, o William Manzini também. Opa. Né? Com Padola no Sírio. Cheguei a trabalhar. João Monteiro. Então, assim... Pô, tem uma bagagem muito boa. Não, é bacana, porque eu acho que a gente tem que pegar esses modelos e agregar, né? Para formar o seu, né? Para formar. Eu vejo assim, não há uma única verdade. Sim, com né? certeza. Eu acho que você vê um pouquinho ali, um pouquinho aqui, vê o que encaixa para você e trabalhar. Eu vejo que... Eu penso, né? Que assim, eu acho que é importante a gente ter humildade para ver um trabalho diferente, né? E a gente absorver alguma coisa. Legal isso. Agora em julho, nós fomos num campeonato lá pelo Corinthians, um campeonato de Franca, né? O torneio internacional que o Chuy organiza. Que o Chuy organiza. Muito rico também. Tivemos uma experiência grande com os técnicos de outras equipes, um nível muito bom, Então, acho que isso enriquece, né? E te dá forças, te dá material para que você evolua, para que você repense no seu trabalho, porque eu acho que isso é importante. Com certeza. Né? Ter essa avaliação. Dagoberto, como que você vê essa retomada do basquete nacional, que ficou muito tempo no marasmo, com mau resultado, base, adulto, chegou a ser suspenso e agora está caminhando, acabou de conquistar o título sul-americano, sub-21 bi, já tinha ganho algumas outras coisas, tem feito finais, né? Como que você está enxergando essa retomada? O que ela é importante para quem trabalha com base? Isso é bacana, né? Que a gente vê que os moleques aí que acabaram de passar na nossa mão, estão aí trilhando um caminho bacana, alguns já com projeção, né, igual moleques de 20 anos, igual eu tive a oportunidade de trabalhar com o Iago no Palmeiras, e a gente vê o Didi, o Guilherme, os garotos de Franca, os garotos do Paulistano, o Dikembe. Sim, né? Foi eleito MVP desse sul-americano. Muito legal, a gente vê a seleção sub-21 bicampeã, né, jogando um basquete bacana, né, acho que um perfil bonito de se ver. A gente vê os talentos aí aparecendo, acho que são os caras que vão alavancar e projetar o Que nem basquete. você falou, né, a renovação que está sendo feita ainda de maneira controlada, tudo, Sim. Pelo menos vai ter material humano para poder trabalhar isso. Eu acho que isso é importante. A gente também não pode ser radical, né? Eu acho que a gente também tem que ser. Eu acho que o trabalho tem que ser cauteloso. Sim. Então. Não, eu até lembro porque quando foram as primeiras convocações do Iago, ele não era efetivo no Paulistano ainda. Não. E do Didi a mesma coisa em Franca. Sim. Eles foram primeiro vistos pelo Petrovic e sua comissão. Na verdade, eles foram na Sub-21, né? Isso.
Na Depois Sub-21 ganharam, eles foram muito bem. Sim, foram campeões. Foram. O Iago até foi eleito MVP. Sim, sim. Mas na seleção adulta, quando eles foram convocados para a seleção adulta, ainda não eram efetivos nos Não, próprios times. não eram, não eram. Entravam ao longo do jogo e Sim, tal. sim. Mas você vê que os garotos, eles estão, hoje, você dá uma olhada, que eles já são maduros, né? Com certeza. Igual, a gente até brinca, fala, o Iago já era dessa forma com 14 anos. É talento demais. Entendeu? Eu lembro muito bem quando você falou do Palmeiras, eu vi o Iago sobressaindo bastante quando o Palmeiras jogou um campeonato da Série A2, do Paulista. Sim, sim. Só com a molecada e o Felipe e o Filé como treinador. Sim, sim. Acho que foi e o Iago era mais novo de todos. Ele, nessa época, acho jogou que demais, ele já devia ter demais. uns 18 anos. Era 17, 18 e fui 17, jogar o campeonato da Série A2. Foi muito bem, eu falei, eu até conversando com o Felipe, com as outras pessoas, fica de olho que esse moleque vai longe. Ele tá vendo que tá comprovando isso. E é bacana a gente ver, né? Isso acontecendo e a gente quer que aconteça mais vezes. Com certeza. Né? É que às vezes não tem um talento tão forte como o dele. Sim, mas o que precisa é dar oportunidade, né? De repente, tem clubes que não conseguem ter essa oportunidade para o garoto, porque às vezes tem um plantel meio cheio. Mas, opta por contratações, né? Então, Mas eu vejo que é muito importante que o clube ele tenha ele coloque os caras para correr, né? Para jogar um pouquinho. Eu acho que a nível de futuro ajuda muito. Ajuda, tanto mas aí financeira. A gente esbarra hoje que o Campeonato Brasileiro, a nossa Liga Nacional, pode ter 4 jogadores estrangeiros. Isso não breca um pouquinho o talento que está surgindo? Lógico que se o cara for bom, ele passa por cima de tudo. Sim. Mas às vezes um jogador que precisa ser testado, que precisa ser um pouco mais trabalhado, não acaba perdendo espaço? Olha, eu não acho. Eu acho que é como se fosse um intercâmbio também. Eu acho rico. Eu vejo mas por essa 4, forma. Você acha muito? Mas eu acho que melhora o nosso nível. Eu acho que não que os nossos jogadores não... Mas eu acho que o intercâmbio ele é válido. Não, sim, a gente sempre teve intercâmbio. A gente diminui talvez a vaga, mas... Eu acho que assim, eleva o nível, com certeza. Sim, mas é assim, quem garante também que se não tivesse, continuasse os 3, né? Fosse subir um a mais. Isso depende também muito da comissão técnica. Então, acho que depende do planejamento, e da filosofia do clube. Eu acho que aí esbarra nisso também, filosofia do clube, onde o que pretende, né? Porque o que a gente percebe é assim, são moleques que eles foram criando know-how, eles foram colocando, hoje eles estão preparados. Que não vão ser todos moleques como o Iago que entrou atropelando. Sim. Já jovem, que nem você falou, tinha personalidade fora do comum. Não, eu vejo... Porque o basquete não precisa nem falar que ele é craque, mas a personalidade dele também e o estilo dele encaixaria como uma luva em qualquer time, né? Sim. Você vê que, a gente vê a personalidade, o jeito que ele joga. Às vezes, alguns jogadores adultos não têm esse perfil. É verdade. Né? Então, ele é um moleque diferente, é um garoto diferente, né? Na verdade, é um atleta diferente. Mas eu vejo, cara, quando tem o cara e está preparado, eu acho que tem que colocar mesmo para jogar, tomar umas porradinhas lá, acho que vivenciar, acho que isso é importante. Começa com 2, 3 minutos e aí vai aumentando. Vai ganhando também, né? Porque eu acho que assim, até pro garoto ele saber que assim, pô, eu posso, eu consigo, tenho condição, né? Para ele dar valor naquilo, né? Que eu acho que é importante, é uma oportunidade. Às vezes eu até brinco com os meus atletas, oportunidade não tem cabelo comprido, cara. Quando aparece você tem que agarrar pelo pescoço. É isso aí, é verdade. Cavalo às vezes passa uma vez só. Não, passa uma vez só, cara. Se não agarrar... Ô, Adalberto, voltando a falar do projeto social, como que é lidar com pessoas que vêm de uma classe social menor, né? Que muitas vezes não tem oportunidade de nada na vida e vocês estão abrindo espaço para ela trabalhar, no caso, o basquete. Eu sei que a SEDEC tem até outras modalidades, mas vamos nos ater aqui ao basquete, que é o nosso assunto principal. Como que é você... Às vezes recebe um menino que tem a condição mínima de basquete, né? Não tem o dom, mas você precisa trabalhar com o garoto, você precisa fazer a parte educacional dele, coisa que a família às vezes não faz. Na verdade, a gente pega
muitas crianças, assim, totalmente cai de paraquedas, né? A gente percebe que eles não têm limite nenhum. Acho que a gente, mesmo trabalhando no projeto, acho que a gente tem que dar uma, uma direção para eles, né? Eles têm que saber que, em relação ao compromisso, ao respeito, né? Então, a gente tem essas dificuldades, né? De respeito, deles entenderem. Hierarquia. Isso a gente tem muito problema realmente. É igual alguns chegam meio bagunçados, meio arredios, né? Às vezes você dá uma chamadinha, você conversa, não gosta muito, mas no processo você percebe que os garotos eles precisam disso, de limites, né? Às vezes não De um tem essas norte. coisas em Então, casa. de repente, a gente sabe que é difícil, mas às vezes ele não tem isso em casa. Então, às vezes ele não tem essa referência, né? Então, acho que primeiro, acho que a gente tem que começar colocar o garoto num processo, né? Na parte social, na parte de interação. Acho que você ajustando aí, né? Lógico que usando o atrativo que é o esporte, Claro. né? Que eu acho que é importante. Mas no primeiro momento, eu acho que o maior objetivo é fazer com que o moleque entenda, né, valores, os princípios. Eu acho que isso em primeiro lugar, né? A parte esportiva, ela vai sendo inserida. É o complemento disso tudo. É, Que nem porque você falou carro-chefe pra trazer moleque, pra abrir. sim, porque o que acontece? Tem muito moleque que às vezes chega no projeto para não estar na rua. Que já é bom isso. Poxa, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Mas a gente precisa ajustar, né? Ele precisa ajustar, ele precisa começar a entender que tem hierarquia, que tem respeito entre os outros, né? Que ele precisa ser educado, que ele precisa respeitar o momento do outro, né? Então, às vezes é complicado, é difícil para o garoto que de repente veio, Muda tudo, né? muda. Mas acho que esse é o caminho, Com certeza. né? Acho que é assim que tem que ser, né? Então, E pra gente fechar, ó, Dagoberto, como que é, qual é, muito se discutiu isso, foi um assunto polêmico. A educação física escolar é uma coisa muito importante, não? Não, além de, não é porque a pessoa às vezes tem uma condição melhor que ele chega mais educado e mais preparado. Às vezes de uma forma diferente ele também precisa ser formado, né? Porque se ele não tem o valor em casa, às vezes ele tem, mas é muito mimado, alguma coisa. Então, qual que você fala a importância da educação física escolar, não só para descobrir talentos e outras coisas, para determinadas modalidades, como também na formação? então, como a gente já vem falando, né, dessa parte de a educação física escolar, ela não é diferente, né? Porque dentro das atividades que a gente propõe, tem regras, né? Tem o trabalho em grupo, dividir, você tem que aprender a dividir, a Socializar. ajudar, né? Às vezes a gente vê garotos que têm a parte de competitivo. Ele é Grande. muito competitivo. Então, às vezes, acaba até atropelando, né? Então, eu até falo, eu converso muito com eles e falo que, meu, mesmo o basquete, às vezes, o basquete eles falam, ah, mas o basquete é difícil, não sei o quê. É difícil. Mas eu tenho que fazer com que a pessoa que de repente tem uma dificuldade comece a gostar, E a praticar a também. praticar. Igual, às vezes na escola eu faço jogos adaptados. Porque às vezes você pega na escola de criança que tem medo da bola, passa a bola, sai correndo da bola. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que passar, eu falando de basquete, né? Mas fazer com que a criança ela se sinta à vontade. Você trazer ela para o meio e a partir daí, grau a Desenvolver. grau, você vai desenvolvendo. Lógico que não adianta ter pressa, mas o importante é a criança
eu até falo, você não precisa ser uma Paula, uma Hortência, uma Janete, mas o legal, sabe o que é? Você amanhã assistir um jogo de basquete, você entender Entendeu a tudo, regra, entendeu? Participar, né? Saber o básico, quando anda, quando não anda, Para poder quando é usufruir o falta. jogo que tá na televisão, Eu né? acho que isso daí, eu acho que já é, né, Já ajudou já bastante, ajuda, é igual, não preciso fazer jogadores de basquete, mas, pô, dentro de uma aula de educação física eu posso fazer com que o cara saiba a regra, né, saiba o contato, não pode bater bola com as duas mãos, não pode andar. Então, acho que o básico, a partir daí você vai inserindo isso no aluno, eu acho muito, muito importante, porque ele pode talvez não ser o melhor jogador, mas ele vai saber, ele vai falar em casa, ele senta com o pai, com a mãe. Criar um gosto para toda a família. Cara, eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente precisa resgatar dessa forma também. Porque a educação física, às vezes, principalmente a geração de hoje, não gosta muito dos Celular, eletrônicos, né? Então, às vezes fica muito no celular, fica no iPad, fica... Então, um pouquinho que você desperta, bom, já é diferente, cara. Né? Tanto é, eu não posso nem falar, porque na minha época eu tinha ou basquete ou basquete. Né? Hoje não, eles têm muitos atrativos. Tem o curso, tem o Kumon, tem não sei o quê, Inglês, tem a escola, né? informática. Então o esporte acabou ficando lá no final da fila. É verdade, infelizmente. Né? É uma pena, porque eu acho que eu vejo não só, mas a atividade física. Né? A gente Não precisa vê nem que ser o basquete, qualquer não, uma. atividade Eles física, não fazem nada. não fazem. Então, eu acho que fica muito ocioso. Então, eu não vejo que é importante, não é legal isso. Com certeza não. Né? Então, acho que é importante a gente explorar isso neles. Legal, Dalga. Eu queria te agradecer pela entrevista. Obrigado Muito vocês. boa, meu. Você falou coisas importantes sobre formação, sobre escola, sobre o projeto social. E uma palavra para você encerrar, dar o seu encerramento. Obrigado Batalha, obrigado a SEDEC, obrigado Corinthians, obrigado Arbos, né, onde eu estou atualmente. E curtam, né, o nosso canal, aproveitem, tá? E um grande abraço. E como o Vladimir não está presente hoje, curta o canal da Liga São Paulo no YouTube, toque no sininho lá para ser avisado das informações e acompanhe as entrevistas que a gente tem feito aí com pessoas que são relevantes no meio cestebolístico. É isso aí. Obrigado. Tchau.